testemunhos que nós iremos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, quando a gente fala de Jesus Cristo, que Ele transforma a gente numa nova criatura, dá para se entender também que há um novo respirar, uma nova forma de se enxergar a vida na maior plenitude que a gente possa imaginar. As coisas que a gente talvez não desse importância, a gente passa a valorizar muito mais, as coisas simples, as coisas que realmente valem a pena na vida, e a sabedoria de Deus nos traz essas informações todas na Bíblia, e nessa atmosfera de viver nele, né? Não sei se você aí em casa, na sua casa, sentiu alguma coisa, mas nós aqui já sentimos a presença de Deus, já sentimos aquela coisa gostosa, já começamos a ouvir Ele falar conosco algo de especial nessa noite, né? Basta a gente querer se encontrar com Ele, Ele já está de braços abertos. Ele está sempre pronto a estar conosco, a conviver conosco, a estar ali num relacionamento verdadeiramente íntimo, né? Para Ele não há segredos, para Ele tudo que eu penso, tudo que eu imagino, tudo que eu sinto, Ele sabe na plenitude, não dá para fingir com Ele, mas ao mesmo tempo a liberdade que Ele nos dá é tão grande que até mesmo os nossos erros nós podemos apresentar a Ele, sabendo que não vai haver um julgamento, né? Vai numa outra situação, mas vai haver um conselho, um consolo, uma atitude firme de dizer vai que você vai conseguir vencer essa parada ruim que você tem aí na sua vida. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, e quero crer que você que está aí nos ouvindo, participando conosco desse momento, você venha se entregar à presença do Espírito Santo, a presença de Deus, sabendo que Ele que verdadeiramente nos sustenta, nos alimenta, cuida de nós, Ele que nos preserva, e é Ele que tem todo o interesse no nosso bem-estar. É verdade. E o legal na palavra ali, toda vida que Jesus curava alguém, quando você falou ali sobre Ele sabe dos nossos pecados, nossas falhas, toda vida que ele curava alguém, Ele sempre dizia, né? Agora vá, não peques mais, né? Sempre quando... Então a gente sempre vê o amor nele. Primeiro Ele curava, depois Ele dizia, vai, não peques mais. Então, o que eu quero que você entenda é que Ele quer perdoar você. Antes de Ele te falar, ó, não faça, mas Ele perdoa primeiro. Ele sempre é grande em perdão. Então Ele quer te perdoar e depois Ele quer te dizer, agora vai e não peques mais. Primeiro Ele quer te curar, Ele quer fazer algo na gente primeiro, para depois Ele colocar, vamos dizer assim, seu jugo suave. É um pai, né? Ele quer ensinar, quer instruir, Ele quer o nosso melhor, Ele quer que a gente tenha a melhor vida nessa terra, mas Ele sonha com uma vida lá na frente, que é uma vida com Ele, onde a gente realmente vai se completar, né? Vai de fato vivenciar o melhor dos melhores. Aqui é um aperitivo, né? Toda pessoa que já viveu momentos de intimidade com Deus, que sentiu aquela coisa maravilhosa, que entende que a Bíblia diz que isso vai ser continuamente lá, aqui é só um aperitivo. Gosto muito daquele hino tradicional da Assembleia de Deus, que diz que as flores, né, os pássaros tentam manter a gente aqui, porque é uma beleza indescritível neles, mas a gente quer estar lá, quer ir para lá. Amém. Glória a Deus. E bom, agora já chegou aí, né? Fala alguma coisa aí, Chay. O pessoal tá entrando. Sim, vamos louvar mais um hino, então. Vamos. Que hino que a gente vai louvar agora? Antes de nós passar para a parte da palavra. É um hino que eu gosto bastante, que fala mais de ti e menos de mim. Mais de Deus, menos da gente, menos da nossa vontade, menos
do nosso querer, menos do nosso ego e mais de Deus, mais dele. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu queria convidar você para nos acompanhar numa leitura bíblica no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Carta aos Efésios, no capítulo 5. Tanto a ver com essa música, com esse hino, porque fala para a gente ser menos como a gente é e ser mais como ele é. E tem uma palavrinha que vai facilitar
esse caminho, né? Que está aqui em Efésios 5. Então vamos ler. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, queridos, existe uma maneira de nós diminuirmos, nós sermos menos como nós somos e sermos mais como Deus, né? Que é imitando a Jesus Cristo. É se comportando como Ele se comportava. Eu entendo que em algum momento da humanidade de Cristo, Ele se comportava como nós nos comportamos. Rindo, brincando, né? Fazendo talvez um trocadilho, mas nunca vejo Ele fazendo uma maldade, humilhando alguém, ou fazendo um bullying, fazendo uma conversa tola, né? E a palavra diz que a gente não deve ser tolo, a gente não deve falar bobagem, que a gente não deve nem imaginar as coisas tolas, as coisas imundas, as coisas impuras, né? E aqui a palavra fica muito solta. O que é impuro? O que é imundo? Imundo e impuro é tudo aquilo que a gente pode classicamente dizer o seguinte: que não agrada a Deus e que a nossa consciência nos acusa. Ela vai nos dizer que aquilo ali não é certo, aquilo ali é errado. Ela vai nos mostrar, mesmo que eu continue praticando, que eu continue pensando, não, é assim mesmo. Lá no fundo, existe um sinal de alerta que fica me anunciando. Isso não é correto, não é para ser assim. Imitar a Cristo vai fazer com que eu, vamos dizer assim, comprima o meu ser naquilo que ele é negativo. No meu egoísmo, na minha falta de perdão, na minha ganância, na minha vontade de ser alguém, e para ser alguém, às vezes humilhar, às vezes diminuir uma pessoa para que eu seja ressaltado, passar alguém para trás para que eu tenha aquele lucro. Tudo isso é o meu eu. Tudo isso é natureza humana fácil. É como você pegar um cavalo
de corrida e soltar, não tem aquela imagem do cavalo de corrida que está preso naquela casinhola, quando solta o bicho desembesta. Porque a raça dele, ele é com aquela energia toda, ele quer correr, ele quer, né? O ser humano é isso, ele tem uma natureza ruim. Se abrir a porteira, a ruindade vem, que vem com tudo. Quando a gente decide, é uma decisão, é uma escolha, é uma oferta que está sendo feita e que eu aceito ou não. Quando eu decido seguir a Cristo, eu vou pegar esse cavalo e eu vou domar ele. Ele só vai fazer aquilo que é para ser feito. Não vai dar coice, não vai morder ninguém, não vai sair desembestando e derrubar quem está em cima. Não. Vai fazer aquilo que é o certo, que é o correto. Então, o ser humano, ele é bom quando ele imita a Deus. Quando ele se afasta de Deus, ele é ruim, ele é perverso, ele é mau. E o que nós estamos vendo hoje é que a sociedade está esquecendo Deus e está se aproximando do humano. E nós estamos vendo a sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais egoísta, cada vez mais consumista, cada vez pensando mais no eu. Né? É aquele momento, olha, vai ter aí uma quarentena, sai todo mundo para correr, para garantir o seu. Ninguém está pensando no próximo. Agora, quando você é de Deus, você pensa no próximo a ponto de dizer, olha, nem vou comprar, que é para os outros terem. Se tiver, eu compro. Né? Eu me dou ao próximo. E quem é que fez isso? Jesus Cristo. Ele tem moral, ele tem capacidade de dizer, é para ser assim porque ele foi assim. Ele veio a essa terra, ele veio cumprir uma missão onde ele não tinha descanso, ele trabalhava em prol da humanidade direto, né? Fazendo da sua vida sacrificada a alegria do próximo, a solução da vida do próximo, né? E se nós somos imitadores, nós temos que pensar menos no nosso benefício e mais no realizar o que Cristo realizava na vida do próximo. Um pouco dessa live, um pouco do lar missionário é isso. É nos doarmos para que alguém ouça a mensagem, para que alguém receba uma solução, para que alguém seja beneficiado, mesmo que isso possa custar o quê? O nosso tempo de lazer, não vai ter o filminho, não vai estar tomando um banho gostoso mais demorado, não. Tem aquele compromisso, mas aquele compromisso ele tem um objetivo altruísta, ele tem um objetivo de alto nível, que é levar um Deus que salva, que soluciona problemas, que cura, que traz uma luz, que traz uma paz, que traz uma nova maneira de chegar à vida, que esta vida nova, aí sim, vai me trazer uma satisfação. As pessoas correm atrás do dinheiro, mas estão sempre insatisfeitas. As pessoas correm atrás de fama, mas estão sempre insatisfeitas. As pessoas correm atrás de sucesso profissional, mas estão sempre insatisfeitas. Porque nada disso vai trazer satisfação. Ah, mas o ser humano, ele tem essa loucura de estar querendo sempre atingir um patamar superior. Não. Ele tem um vazio dentro dele que é preenchido apenas por Deus. E para ser preenchido por Deus, ele tem que se esvaziar do eu, ele tem que se esvaziar do pecado para que esse Deus possa se aproximar e conviver. Deus se aproxima de todo pecador, se aproxima de todo pecador. Mas não para o cara continuar pecador. Não para que a moça continue pecando. Não. Ele se aproxima para ensinar. Isso é ruim, isso é bom. Aquele papel de pai que nós estávamos falando. Isso aqui vai te levar para condenação. Isso aqui vai te levar para aprovação, para morar com Deus. Condenação, inferno. Queira você ou não queira acreditar nisso, esses são os dois únicos caminhos. Um é largo, um é estreito. Né? Uma porta é justinha, a outra é larga, mas
no caminho pequenininho, com a portinha bem apertadinha, esse é o caminho da felicidade e esse é o caminho da vida eterna. O resto, que tem muita gente indo para lá, que a Bíblia diz isso, esse é o caminho da perdição, da condenação eterna, do sofrimento eterno. E só para fechar minha fala e eu não esquecer dela, e eu estava vindo no carro orando, né, conversando com Deus e falando, né, o nosso objetivo aqui é não ficar fazendo live por live. A gente quer entrar realmente na alma das pessoas com uma mensagem que muda, né? E eu estava vindo pensando, o meu Deus, ele é muito sério. O meu Deus, ele não brinca, ele não fica fazendo tolices, bobagens. Não perde tempo. Não perde tempo, ele é direto, objetivo. E eu pensei, Senhor, será que tu vai ser meio seco hoje, né? Me usando meio seco? Mas eu quero ser como tu queres que eu seja. Quero ir direto ao ponto. Eu quero dizer para vocês assim, ó, finalizando a minha fala, é de uma certa maneira triste a gente ver que quando há a possibilidade de reunião dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos velhos, quando eles podem se congregar, se congraçar, eles vêm mais. Mas quando é por um vídeo, rapidinho ele se destoa. Então nós temos aí, num dia 6 pessoas, num outro dia 10 pessoas, para um grupo que, quando pode se juntar, é 15, 20. Por quê? Porque só o falar, só o ouvir, parece que não agrada. Mas é o ouvir que vem a fé. Amém. É pelo ouvir que vai ver a transformação. Não é por estar congregando, não é por estar conversando, não é por estar ali rindo e brincando, não. É pelo ouvir e entender que a mensagem é dura e é simples. Eu estava relendo o Sermão da Montanha, até vou tirar aqui um sarro do eu teológico, Paulo, né, que gosta de teologia. A mensagem de Cristo era simples. Não seja como aquele ali que é falso, seja assim. Não faça como aquele ali que erra, faça o certo. Ele não vinha com teologias e complexidades, não. Ó, tu tá falando do outro, mas tu tem o seu olho, um negocinho lá. Antes de tirar o cisco dele, tira do seu olho essa trave. Que alguns chamam de coluna, outros chamam de viga, né? Quer dizer, a mensagem dele era simples, era reta, mas era seca e firme. Não tem nada de ficar fazendo piadinha e tal. Não. Cristo era muito objetivo, sabia que ele não estava falando de um assunto simples. Salvação não é um assunto simples. Ou você salva, ou você se perde. E é você que se salva e é você que se perde quando você decide o caminho que você escolhe. A salvação foi de graça, a salvação era impossível de ser alcançada por um ser humano que não fosse Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ela foi dada de graça, eu escolho. Eu quero ou não quero. Se eu escolher, eu serei salvo, porque eu vou seguir o que está escrito aqui. Nada de imoralidade, nada de impureza, nada de tolice, nada de brincadeirinha que não é boa. Agora, se eu quero continuar numa vida humana, mundana, cheia de porcaria, o caminho é longo, o caminho é largo, a porta é espaçosa, muita gente vai entrar por ele, mas depois, lá na frente, o sofrimento é eterno. E a gente vê ali que Jesus na época de Jesus já era assim, né? As pessoas têm uma tendência a querer só a companhia e as coisas boas. Enquanto Jesus curava, estava todo mundo ali agarradinho nele. Enquanto Jesus começava a falar a verdade para a salvação, todo mundo saía. A gente muitas das vezes é assim, enquanto estão ali batendo nas nossas costas, e daí vamos, pá, alguém empurrando a gente vai. Eu já fui jovem, sei como é que é. Mas quando a palavra de Deus começa a nos confrontar e começa a tirar do nosso conforto, quando, como diz isso, o Dr. Paulo ali falou sobre quando o caminho começa a apertar, começa a ficar desconfortável e a gente sai e pega um caminho mais largo, mais fácil. Eu estava vendo o
pastor Luciano segurar uma palavra hoje que já tinha ouvido uma outra vez, mas me chamou a atenção sobre o povo escravo no Egito. Enquanto eles estavam lá escravo, vivendo aquela vidinha, eles não percebiam, mas teve uma hora que Deus queria tirar eles para eles adorar a Deus. Então quando o povo ia sair para adorar a Deus, o que acontece? Faraó, simbolizando o diabo, disse assim: esse povo está muito ansioso para querer adorar a Deus, estão tendo tempo para adorar a Deus, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar distrações neles, vamos colocar mais trabalho para eles, porque se eles trabalhar mais, eles vão esquecer e não vão ter tempo também para querer ir adorar. Então é isso que o diabo faz nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente tem um tempo para Deus, só que naquele tempinho que a gente está para Deus ali, às vezes você até pensa, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Só que o que o diabo faz? Ele vai querer, nesse tempo livre, ele vai querer ler a Bíblia, ele vai querer orar, ele vai querer ver a live da tribo. Então vamos fazer o seguinte, vou mandar um amiguinho dele lá, mandar uma mensagem lá para entrar no Free Fire agora, que tá todo mundo indo jogar, e pá, o que acontece? A distração. É isso que nos afasta de Deus. O maior perigo do nosso século hoje é a distração. É tudo que nos afasta de Deus. Então, antigamente, né, o irmão Paulo, a perseguição levava os cristãos a Deus. Por quê? Porque a perseguição, ela dói e faz tu querer estar mais perto de Deus. Agora, a distração, ela é complicada. Ela te afasta de Deus, ela te consome e tu não percebe. O maior problema é esse. Quando vem a perseguição, tu percebe que tá vindo, que tá te machucando, daí tu te... Mas agora, a distração, quando você vê, você já tá afundado já e não consegue sair. Então, que a gente venha entender que a gente precisa de Deus, a gente precisa buscar Ele, não só apenas no momento de dificuldade. Porque quando começou a pandemia, todo mundo queria buscar Deus, era oração, só que a gente já começou a se acomodar com essa situação, a gente já começou a se acomodar e tá vendo, beleza, a pandemia não é pra nós aqui, não tá morrendo ninguém aqui da guarda, ninguém aqui do Tubarão, é difícil, tá morrendo é pra fora, então, beleza, eu vou... Mas não espere Deus apertar a corda mais um pouquinho, talvez na tua vida, na tua família, ou ao teu redor, para te tirar o teu conforto, para te começar a buscar Ele. Busca Ele enquanto tá bom ainda. Para nós, graças a Deus, nós estamos sendo abençoados, nossa cidade, nosso estado, mas não espera Deus apertar mais a porta, mais o caminho para te buscar Ele. Aproveite esse tempo, esse momento. A impressão que dá é que antigamente, como se a estratégia do diabo ela fosse bem essa, como Samuel fala, tipo a perseguição ou a opressão. E hoje em dia o que eu percebo é que ele não quer aparecer. O diabo ele não quer estar em evidência, ele não quer aparecer, ele quer que as pessoas não acreditem que é ele que está trabalhando, que é ele que está colocando distrações, como disse Samuel, que eu também creio que é o mal do século, vamos dizer assim, é a distração, porque é ela que rouba o teu tempo. Se tem uma coisa que o diabo tem roubado de todos nós, assim, e às vezes até sem perceber, é o nosso tempo, é o que a gente tem mais de precioso. É como disse uma pregação que eu ouvi o pastor falando, a gente fica pensando, Jesus está voltando, beleza, Jesus está voltando, mas Jesus pode voltar daqui 2000 anos, ele pode demorar muito tempo. Pois é, mas você não tem 2000 anos, eu não tenho 2000 anos, nós não temos esse tempo todo, nosso tempo é reduzidíssimo, ele é muito pequeno perto da eternidade, o tempo que a gente tem aqui. Então, o que a gente está fazendo com o tempo que a gente ganhou, o tempo que Deus nos deu aqui na Terra, o que a gente está fazendo com esse tempo? A gente está aproveitando ele 100%? Ou qualquer coisinha, qualquer distração já tira o nosso foco da presença de Deus? Ou, nem o irmão Paulo, a gente parece que às vezes depende de uma companhia para estar na igreja, depende das amizades para poder cultuar a Deus. Gente, o que é isso? A gente não pode depender do outro para adorar a Deus. De um culto. Não pode ficar dependendo de um culto para adorar a Deus. A nossa vida é uma adoração a Deus. A minha vida é uma adoração a Deus. Eu sou a própria adoração. Eu faço adoração a Deus com tudo. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, em todas as áreas da sua vida, se todas as coisas que você for fazer é para glorificar o nome de Deus, é para adorar a Deus. Então, eu acho que essa pandemia, como permissão de Deus, também está trazendo luz a isso aí. Tipo assim, tem gente que só serve a mim dentro da igreja, tem gente que só me adora dentro da igreja, tem gente que acha que me serve só porque vai na igreja, e isso é completamente errado, até porque Deus não criou a igreja em si, Deus criou o adorador, depois veio a igreja, como consequência das pessoas se reunir para adorar a Deus, mas o primeiro objetivo é o adorador, né?
É que, na verdade, o cristão verdadeiro ele não pode se mover pela circunstância. Ele não pode pensar assim, agora a pandemia veio e vou buscar mais a Deus. Ele já tem que ser um adorador, com a pandemia ou sem a pandemia. É que o apóstolo Paulo, ele vivia uma vida assim, eu estava lendo que... Meu Deus, ele não se importava com o que estava acontecendo. É tipo, o mundo poderia desmoronar ao seu redor, ele era o mesmo porque ele já era um adorador, ele já era, pertencia a Cristo, ele já vivia aquilo ali, ele já vivia um evangelho verdadeiro. Ele não precisava de pandemia para ele viver um evangelho verdadeiro, ele não precisava de uma doença para viver o evangelho verdadeiro, ele já vivia na íntegra. Então, Deus ele não se agradava disso, ele fazia porque era necessário, que o povo era rebelde. Deus não queria que os outros viessem, saqueavam o povo dele, para o povo se voltar para ele. Ele queria que o povo com o coração quebrantado voltasse para ele, não pelo que aconteceria com eles, mas pelo amor que eles tinham por ele. E muitas das vezes a gente é assim, a gente espera acontecer algo para se voltar para ele. Ele quer que a gente volte para ele por amor a ele, não pelo que está acontecendo. Claro que ele faz isso porque a gente... vamos dizer assim, o ser humano é incapaz, né, de perceber o erro, de se arrepender. É o Espírito Santo que nos quebranta, mas quantas vezes o Espírito Santo está aí falando dentro de ti, cara, muda, quebranta, isso aí, cara, se arrepende e você não dá ouvido, daí é obrigado a algo externo fazer isso, porque o interior de ti já está queimando, já está pedindo, faz, cara, faz, mas você deixa a sua carne vencer todos os dias. Então, que Deus não quer mexer no teu exterior, não quer às vezes tocar na tua família, ou tocar em você mesmo, ou em alguma coisa, ou um acidente, ou algo para te... Não, ele já está falando dentro do teu coração, às vezes neste momento ele já está falando contigo, cara, isso aí não é para te fazer, é para te mudar, mas às vezes a gente não dá ouvido, a gente quer ouvir o que? O nosso próprio entendimento, nosso próprio... Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que eu acho que é o apóstolo Paulo ou Eclesiastes, ele diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim deles são de morte. Então, nosso coração é enganoso. Então, às vezes, a gente dá mais voz para o nosso coração, para a nossa própria carne, para o nosso próprio eu, do que a voz do Espírito Santo que está aí clamando. Daí, quando ele clama, você não ouve, daí ele começa a mexer ao exterior, começa a mexer ao redor, começa a mexer por fora. Mas não deixa acontecer isso. Deixa a voz que está aí dentro de você falando, já muda já, né? Samuel, a Chayane, que é professor de história, vai ter mais possibilidade de falar disso, mas a gente esquece que quando você fala de história, como a Chayane anunciou no canal dela, né, é para a gente saber aproveitar a informação do passado e usar no nosso presente, no nosso futuro. Se você olhar o século passado, você teve 2 guerras, você teve a peste, a gripe espanhola, você teve a guerra do Vietnã, você teve a revolução dos hippies, né? Você teve muitas coisas em 100 anos. Não estamos falando para trás, mas se você for voltar para trás, em 100 anos, você vai ter, cada século teve grandes alterações e mudanças. Então nós sabemos que nós vamos ter, daqui para frente, outras tantas coisas que vão acontecer. E isso sem falar naquilo que você falou, do particular, de uma doença que aparece, de uma perda terrível, de um acontecimento. Eu gosto de citar, por exemplo, só na área da economia, no começo do século passado, o cara que tinha uma fábrica de chapéu, bengala e terno, ele estava rico. Todo mundo usava bengala, chapéu e terno. Qualquer pessoa, inclusive o mais pobre. Em poucos anos não tinha chapéu, nem bengala, nem terno. Poucos anos, poucas décadas, né? Nossa. Se nós falarmos da nossa geração, quem tinha máquina fotográfica daquela que não era digital, né, sabe o que eu estou falando. Quer dizer, antes era de um jeito, agora nem existe mais. Eu aprendi a escrever, máquina de escrever, elétrica, manual, tinha na minha casa para fazer as coisas da clínica e tal. Hoje não se usa mais aquilo, nem se acha mais, nem no ferro velho. As coisas mudam muito intensamente, não só na natureza, mas em várias outras esferas, da esfera da economia. Os estudiosos estão dizendo que hoje, várias das profissões que existem hoje, daqui a 20 anos, não existirão mais. É uma loucura. 20 anos. Então, daqui a 20 anos, eu posso não ter mais o emprego que eu vivi a vida inteira. O ser humano está sempre exposto a grandes impactos, grandes dificuldades, que se ele vencer com Deus, é uma coisa.
Sem Deus, pode vencer? Pode. Mas é outra completamente diferente, muito mais difícil, muito mais dolorida, muito mais pesada. Você falando agora me abriu uma coisa aqui para mim. Por exemplo, esse iPad quando lançou, quando você estava falando de modernidade, meu Deus, era top, todo mundo falava. Hoje isso aqui já é passado já. Vamos dizer assim, o celular, a Samsung lançou o 10, já veio o 11, eu acho, se não me engano, já vai vir o 12, já vai vir o 13, e cada vez que vai passando, o que ficou para trás, o que já era lançamento já não é mais, já vai ficando para trás, cada vez vai ficando, até chegar a um ponto que hoje eu já vejo aquele celular que eu usava quando, vamos dizer assim, eu já era jovem já, que já tinha o WhatsApp, tinha acabado de lançar o WhatsApp, já hoje já é jogado de rolo, de lixo, ninguém mais quer, porque passou. Agora se tem uma coisa que já foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e ela é sempre atual, não precisa mudar, ela é a mesma desde quando foi feito, nunca passou, vem livros, vem autores de livros e nunca muda, é a palavra de Deus. Pode olhar, vários, a gente vê assim, filósofos já químicos, igual, vamos dizer assim, Darwin, esses outros caras aí que lançaram na época tipo, a evolução, o negócio, as suas teorias. Essas teorias hoje já são passadas. Já tem microscópio que já trouxe outras coisas muito mais avançadas que eles já ficaram para trás. Foram grandes homens, mas já ficou para trás. Agora a palavra de Deus, ela dura para sempre. Ela já foi escrita há quantos mil anos, Dr. Paulo, mais ou menos? Começou há mais ou menos 5 mil anos. 5 mil anos atrás, imagina. Começou, né? Porque ela foi sendo... Sim. E sabe o que eu tenho que dizer para vocês? Ela ainda é lançamento. E tem muita gente que nem atualizou ainda, tem coisas para frente ainda. Enquanto eles estão lançando o 11, o 12, nós temos na primeira ainda, a primeira palavra, e ela ainda é eterna, ela vai durar a vida toda, nós vamos passar, essa terra vai passar e a palavra de Deus ela ainda continua atual para sempre. Transformadora, né? Porque Glória o celular, ele pode até trazer algumas modificações na nossa vida, mas no sentido de uso, mas transformação dentro, no interior, na maneira de enxergar as coisas, na maneira de ser, na maneira de agir, né? Eu costumo dizer assim, o verdadeiro cristão, ele tem uma missão de exaltar a Deus. Então, ele é um excelente estudante, ele é um excelente profissional, ele procura ser o quê? Um excelente pai, um excelente vizinho, porque aquilo vai exaltar o Deus dele que ele ama tanto, que ele quer engrandecer, até porque é um mandamento. Né? Então, quando a pessoa toma o caminho de Cristo, ela tem que fazer essa escolha. Eu quero ser, não o melhor para competir com o outro, mas eu quero fazer muito bem feito, porque o nome de alguém maravilhoso está atrelado a isso. Né? E não sei se o irmão já teve a oportunidade de ver aquele filme O Livro de Eli. Digamos que os primeiros 5 minutos, não passa disso. Então. Todas as vezes que eu tentei ir à frente, não foi. Mas é assim... Dormia, tive que fazer atendimento de emergência. Não, a gente falando do poder da palavra, eu até já indiquei esse filme para os jovens, acho que ele tem inteiro no YouTube até, assim, acho que tem. E ele fala exatamente isso, tipo assim, o cara... ele dá a vida dele para proteger aquele livro tal e tal, e um cara lá queria a todo custo esse livro, é um filme pós-apocalíptico, né, tipo, o mundo acabou, e aí o cara tá enlouquecido, o outro lá traz esse livro, e aí os capanga dele lá trazem tudo quanto é livro, não é esse, é capa preta, tem uma cruz na frente, vocês têm que achar esse. E eles tentam achar porque ele, como era líder de uma comunidade, ele sabia que se ele tivesse esse livro na mão, ele ia conseguir comandar toda aquela dominar o mundo, tipo, na cabeça dele. Por causa do poder, claro que ele queria usar para o mal, né? Mas, tipo, o poder que ele entendia que tinha aquele livro ali, que no passado ele sabia que tinha feito muita coisa e que por isso ele queria dominar aquele livro ali. Então, tipo, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar, claro que não só as letras, vamos dizer assim, né? Se colocado em prática, se viver como Jesus falou, né? Eu tava lendo um livro ali que é o Conhecimento Revelado, que conta que a palavra, ela só se torna a palavra de Deus quando ela é revelada a nós. Então, pode, às vezes, um doutor ler só por ler, no seu pensamento, só no seu conhecimento, ele vai ler e vai... Não é um livro. Se ele não tiver a fé,
ali. É muito legal o livro, muito bom, legal as histórias e tal. A maioria das pessoas diz que não entende, né? Mas Lê e não entende nada, fica boiando. Porque ele é um livro que o Espírito Santo que revela algo para nós. Então, não adianta de nada a gente ler se não buscar um discernimento do Espírito Santo. Né? A gente vai ler, vai ser só um livro. Muitas das vezes tem gente que fala, eu leio e não entendo. Mas será que você está buscando a revelação, o discernimento de Deus, está orando para ler, ou só chega a ler de qualquer jeito? Vou ler aqui. É aqui que eu vou ler. Apesar de que a nossa live é para os adolescentes, os pré-adolescentes que já estão aprendendo alguma coisa de Cristo, eu vou fugir um pouco do nosso evangeliquez, né? Discernimento e tal. Vamos colocar naquela seguinte maneira, né? O autor do livro, ele está ali do lado da pessoa para dizer o que ele escreveu aquilo ali. Qual é a finalidade, o que ele quis dizer. É o único livro. Então se abre diante dos olhos da pessoa o entendimento do que ele quis dizer e qual o objetivo. Porque não é um livro para a gente ler, um romance que a gente acha gostosinho, passar o tempo, fazer viagens imaginárias e deu. Não. Ele é um livro que ele vai trazer benefício para o sujeito nessa terra e um benefício maior que é lá para o céu. E esse livro, é como você falou ali, a atualização. A gente é atualizado nele todo dia. Você abre ele e fala, mas como é que eu não prestei atenção nisso? Como é que eu não tinha percebido isso? Todos os dias ele traz uma novidade, sendo o mesmo livro escrito, compilado, terminado há 2000 anos atrás, para arredondar. Né? Ou seja, terminadinho, bonitinho há 2000 anos atrás, e a gente abre ele e todo dia a gente é transformado, todo dia tem uma novidade que ele nos traz, como se fosse uma atualização. Mas que na realidade é ele que está trazendo uma mudança atualizadora. Nós que se atualizamos, na verdade. É isso aí. E ainda tem coisas que ainda vão acontecer, a gente nem sabe quando ainda, no futuro ainda. Né? Ninguém consegue prever o futuro. Vamos dizer assim, o cientista crê que daqui, por exemplo, como você falou, daqui 20 anos, talvez, tem vários empregos, não, talvez, sim. É uma hipótese. É uma projeção. Agora, o que a Bíblia diz, não, é certeza. Vai acontecer e vai acontecer. A gente não sabe quando, mas que vai acontecer, vai. É fato. Vamos orar? Vamos lá. Já passamos. Só para nós terminar ali, me lembrei que o irmão Paulo falou numa das lives que a gente estava aí sobre como é complexo uma planta, uma folha de uma árvore, como é complexa. E hoje eu estava sentado, não lembro se foi hoje ou foi ontem, eu estava sentado no serviço e eu estava olhando o sol bater numa folha e comecei a ver um monte de coisinha. E eu comecei a me lembrar do que você falou assim, por que Deus fez uma folha assim tão complexa, tão cheia de detalhes? Por que não é tão simples essas coisas? Daí algo veio no meu coração assim, para Deus aquilo ali é simples demais. Ele fez o mínimo, o mais simples. É para nós que aquilo é complicado. Porque Ele é eterno, Ele para Ele aquilo ali é nada, é uma coisinha. E nós, se for estudar, aquilo ali é tão complexo, então não é que Ele quis fazer difícil. O homem inventa termo e mais termo, e isso, tá, isso aqui nós vamos chamar de cromossomo, e aquilo nós vamos chamar de gene, e não sei o que, e vai inventando um monte de coisa, e nunca tem fim. O homem eu creio que quando Deus foi fazer o mundo, Ele pensou assim, vou fazer uma coisa bem simple, o mínimo que eu conseguir fazer para ver se o homem consegue entender alguma coisinha. O mínimo. Daí o que acontece? O ser humano não entende nada. Quando ele acha que está entendendo alguma coisa, não entendeu nada. Isso é conhecer a Deus, é infinito, é eterno, você nunca vai conhecer. Quantas totalmente. Mentes brilhantes foram juntando informações desses séculos todos para a gente compreender alguma coisa hoje. Isso, exatamente. Já pensou? Que no futuro o que eles compreenderam, o que a gente compreendeu, já a gente vai ver que a gente estava um pouco, não era bem aquilo, já é outra coisa. E vai, né? E vai, nunca tem fim. Vamos orar? Algum beijo especial pois para alguém? alguém? Vamos ver se tem algumas. Agora, a hora é agora, se alguém quiser mandar uma pergunta. Fale agora, o cálice para até a próxima live. Alguma coisa, fale agora, o cálice até a próxima.
nós temos a Emily, que mandou a paz do Senhor, a Letícia. Vamos ver aqui. Um canal aqui que eu nem sei dizer, mas paz do Senhor, não sei quem é. Deve ser um dos jovens aí que curte os joguinhos, porque pelo que eu tô vendo aqui, alguma coisa de jogo, né? Então... Também não conhecia esses termos. É isso aí. O irmão Paulo vai fazer essa oração final. Ok. Então, queridos, se alimentem desse banquete de Deus. A palavra de Deus, ela é um banquete, ela é um alimento, mas é um alimento gostoso, que produz vida, e essa vida, aquilo que ela produz, é para ser partilhada, é para ser anunciada para outros, para que todos possam ter esse alimento que produz vida e sua sua existência, que é muito curta. Eles são jovens, estão falando que ela é curta. Imagino eu que já estou na ladeira, na descendente, já estou vendo que, olha, muita gente da minha geração já foi, já partiu, então é muito curta. Quando eu olho que os meus filhos, vocês têm uma filhinha pequena, né? Meus filhos já estão nos galalau, e parece que foi ontem que nasceram, a gente vê que a vida é muito curta e a Bíblia diz isso. É como um sopro. Um sopro. Então não desperdice o seu tempo, se apegue a Deus, lembre que Ele é o maior tesouro que a humanidade pode ter e não custa nada. E ninguém pode tirar ele de ti. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, no santo e perfeito nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos o momento que nós pudemos estar aqui juntos, conversando acerca de ti, sendo trabalhados pela tua presença, pelo teu poderoso Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, quando formos desligar esse canal, esse momento, nós queremos ter a certeza que cada um que esteve compartilhando conosco esse minuto de sabedoria, esse tempo de conhecimento, que cada um, Senhor, deles e cada um de nós realmente possamos progredir em te conhecer, progredir em te entender, progredir em ter mais e mais amor por ti, e mais desejo de estar em ti, Senhor. Que nós não guardemos esse tesouro para nós, mas que nós anunciemos o teu grande amor, a tua grande pessoa para todos os que nós conseguimos, Senhor. Esquecendo, não desviando o nosso foco, o nosso tempo de vida com coisas que são até agradáveis, são gostosas, são prazerosas, mas que não acrescentam nada à nossa vida de fato, senão momentos, prazeres momentâneos. Mas a tua palavra e a salvação que tu nos dá, Senhor, esses não têm preço e esses trazem fruto para toda a nossa eternidade. E assim nós te pedimos, Pai, nos usa e abre os nossos corações, de nós que falamos e daqueles que ouviram, para que realmente o teu Espírito seja o Senhor da nossa vida e nós possamos levar muitos até a ti e que todos possamos caminhar para o céu e irmos morar contigo por toda uma eternidade maravilhosa. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Até quarta-feira que vem, se Deus permitir. Quiser. E a nossa tribo jovem ali, né? Todo sábado, né? 7h30. Nós vamos estar ali, adorando a Deus. Amém? Deus abençoe a todos.